Olá, galera do nono ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o plano de estudos tutorados, o PET, volume 5. Iniciando a semana 4 com o tema fenótipos e genótipos, e esse conteúdo você encontra nas páginas 40 a 43 do PET, volume 5. Então, iniciando o conteúdo, o que é genótipo? O genótipo se trata da constituição genética de cada ser vivo, composto por alelos maternos e paternos, herdado dos pais por meio dos seus respectivos gametas. É uma característica inalterável e mantida por toda a vida. Resumindo, o genótipo é o conjunto de todos os genes que um indivíduo tem. Então, esses genes estão localizados lá no seu DNA, e são os genes que são responsáveis pela expressão das diferentes características. Esses genes, eles são herdados dos pais, 50% dos genes vêm da mãe e outros 50% vêm do pai. Pode-se dizer que o genótipo é o conjunto de genes do indivíduo. Agora, fenótipo. O fenótipo é uma característica ou um conjunto de características de um indivíduo que é determinado pela interação do genótipo e das condições do meio ambiente onde este se encontra. Então, o fenótipo é a expressão das características determinadas pelo genótipo. Então, são aquelas características que nós conseguimos visualizar, como, por exemplo, tom de pele, cor de olho, formato de nariz, o tipo do cabelo, se é liso, se é cacheado, se é ondulado, etc. Então, todas as características que são expressas com base nas informações contidas no nosso DNA são chamadas de fenótipo. Essas características incluem aspectos tais como a morfologia externa, a fisiologia e também comportamentos. Exemplos de fenótipos são a tonalidade da pele, dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor da pelagem em animais, texturas de uma fruta ou de uma semente, o formato do rosto, entre outros. Como o fenótipo é determinado por dois fatores distintos, ele pode sofrer alteração ao longo do tempo. Então, o fenótipo, além de ser determinado com base nas informações genéticas, ele também pode ser alterado pelas condições do ambiente, como a intensidade da luz solar, temperatura, entre outras características, entre outros fatores que podem alterar, essa característica. Então, esse fenótipo pode sofrer alterações ao longo do tempo. Relação entre genótipo e fenótipo. Podemos ver a relação entre genótipo e fenótipo nas ervilhas estudadas nos experimentos de Mendel, que nós estudamos nas semanas anteriores do PET volume 5, onde as cores das sementes da ervilha, que foram consideradas sementes verdes e sementes amarelas, são o fenótipo, ou seja, a manifestação do genótipo. Então, aquela planta, ela tem o genótipo, seus genes, com a características de cor da semente, pode ser verde ou pode ser amarela. Então, o genótipo são os genes, constituintes ali no DNA do organismo. E o fenótipo são as características expressas, ou seja, a cor da semente. Enquanto que os alelos, vezão, 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 vezinho ou vezinho, vezinho, que nós vimos que alelos são genes que expressam a mesma característica, mas localizados em cromossomos diferentes, e são representados por letras, onde as letras maiúsculas representam os genes dominantes e as letras minúsculas os genes recessivos. A gente viu isso também nas semanas anteriores. Então, isso constitui o genótipo, os alelos da planta constituem o genótipo. Cada genótipo pode produzir vários fenótipos diferentes, dependendo das condições do meio. Citamos dois exemplos. Exemplo 1. Imaginemos dois irmãos, filhos de mesmo pai e de mesma mãe, que herdaram os mesmos genes para a característica tonalidade de pele. O mais velho vive no Cerrado, que é um local onde há maior incidência de sol, e logo ele possui uma pele mais morena. Já o seu irmão mais novo vive em outra região onde a incidência de sol é muito menor e a sua pele é mais clara. Então, nós temos aqui exemplo de dois irmãos que têm o mesmo genótipo,
né? Os mesmos genes, porém, um vive em um local onde há maior incidência de sol e o outro vive em um local com menor incidência de sol. O primeiro vai ter uma pele com uma tonalidade mais escura, né? Devido à incidência maior de sol, a sua pele vai produzir mais melanina e vai ter o tom mais escuro, enquanto que o menino que vive numa região com menos incidência de sol vai ter a pele mais clara, pois não há produção de melanina. Então a gente pode ver aqui que, embora exista que os dois contenham o mesmo genótipo, eles têm fenótipos diferentes, porque o fenótipo ele pode ser alterado, né, com fenômenos naturais, né, com fenômenos como, por exemplo, luz do sol, temperatura, etc. A produção da melanina, né, que é o pigmento que dá a cor à pele, pode variar dependendo da exposição aos raios solares, modificando o fenótipo, apesar do genótipo permanecer o mesmo. Segundo exemplo, há uma raça de coelho chamado himalaio, que é caracterizado por ter orelhas, cauda e focinho na cor preta, enquanto o resto do corpo é branco. Isso se ele for criado a uma temperatura abaixo de 20 graus. Estas partes, né, o focinho, a orelha, as patinhas aqui, a cauda, correspondem às partes mais frias do corpo dele. Porém, quando esse mesmo coelho é criado em ambientes de temperatura mais elevada, desenvolve uma pelagem albina, ou seja, totalmente branco. O genótipo não muda, mas sim a condição do ambiente. Então, o coelho ele tem o mesmo genótipo, porém, o fenótipo se altera dependendo das condições externas do ambiente. No caso, a temperatura é que fez com que houvesse essa modificação. Iniciando as atividades da semana 4, PET volume 5, número 1, cite 2 fatores ambientais que podem alterar a manifestação do genótipo. Então, como nós vimos nesses 2 exemplos, né, a temperatura e a incidência de luz solar podem ser considerados fatores, né, que alteram o fenótipo e modificam a manifestação do genótipo. 2. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira alternativa, o fenótipo é inalterável. Essa afirmativa está incorreta, né? Então ela é falsa, porque o fenótipo ele não é inalterável, ele pode ser alterado por fatores externos, né? Condições ambientais, como nós acabamos de ver. Segunda alternativa, o genótipo influencia no fenótipo. É verdade, né? O fenótipo, ele é a manifestação do genótipo. Logo, né, o genótipo se influencia no fenótipo. Próxima, o genótipo depende das condições ambientais para se manifestar. Essa alternativa é falsa. O genótipo, ele não depende de nenhuma condição para se manifestar. Ele é o nosso DNA, né? Ele está ali, ele se manifesta naturalmente. Próxima, o genótipo é a constituição genética de um indivíduo. Verdadeira. O genótipo é a constituição genética, é o conjunto de todos os genes de um indivíduo. Última alternativa, um exemplo de fenótipo é o tipo sanguíneo A. Verdadeiro. O tipo sanguíneo é um exemplo de fenótipo. 3. Destaque e escreva 2 fenótipos que você tenha e a seguir escreva os respectivos genótipos das características destacadas. Bom, então eu vou citar aqui 2 características minhas que podem ser consideradas como genótipo e fenótipo, né? Então, o genótipo, eu tenho aqui, ó, gene para cabelo cacheado, né? Meu cabelo é cacheado, então eu tenho gene com a característica de cabelo cacheado e também tenho gene para olho castanho, porque o meu olho é castanho. Eu designei aqui algumas letras fictícias, né, para representar aqui o genótipo dessas 2 características citadas. Então, como gene para cabelo de cacheado, eu coloquei aqui, ó, o Czão e o L minúsculo, sendo que o C maiúsculo representa a característica para cabelo cacheado e eu determinei aqui que é um gene dominante, né, está na letra maiúscula, e eu também coloquei que possui um gene para cabelo liso, uma vez que eu tenho parentes, né, com cabelo liso, minha mãe, por exemplo, então eu provavelmente tenho esse gene, só que o gene para cabelo cacheado, sendo dominante, se manifestou. Então, o meu fenótipo é cabelo cacheado, meu cabelo é cacheado. Gene para olho castanho, determinei aqui 2 letras fictícias, sendo que C maiúsculo é
a cor castanho e o P minúsculo é a cor preta, né, para o olho. Então eu determinei que o gene para olho castanho é dominante, então ele está aqui em maiúsculo, e o P minúsculo, né, que determina a cor preta de olho, então eu provavelmente tenho esse gene, porque os meus familiares têm olho preto, né, alguns, então eu provavelmente tenho esse gene, mas quem se manifestou foi a cor de olho castanho, então por isso que eu determinei aqui o C maiúsculo, né, para olho castanho, e o fenótipo é o olho castanho, né, a cor de olho castanho. Então aqui são exemplos, né, de genótipos com letras fictícias. Eu nem sei se realmente são esses os meus genes, né, o meu genótipo, a determinação do meu genótipo, mas eu fiz aqui de uma forma para a gente poder entender direitinho a diferença entre genótipo e fenótipo. Então eu vou pedir para que vocês façam isso também no caderno de vocês, pegando aí duas características, né, que vocês possuam e determinando então o genótipo e o fenótipo. 4. Uma família, durante suas férias, resolve ir para a praia e passam lá 2 semanas. Após esse tempo, eles percebem que a sua pele havia escurecido. Essa mudança ocorreu devido a uma variação de letra A, genética, letra B, genótipo, letra C, cromossomo e letra D, fenótipo. A alternativa correta é a letra D, né? A alteração do fenótipo é o fenótipo que se altera com as condições externas, né? Como, por exemplo, incidência de luz solar, temperatura, etc. 5. Por que o genótipo não se altera mesmo após decorrido um longo período de tempo? Porque o genótipo corresponde ao conjunto de genes de um indivíduo, né, aquele que ele herda da sua mãe e do seu pai. É relativo ao seu material genético e este não pode ser alterado. Pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 4 do PET Volume 5, a quarta e última semana do PET Volume 5, né? Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades e registrar a participação de vocês. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que podem contar comigo, estou sempre lá disponível nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.